Sejam bem-vindos ao quadro Traços e Estilos, só aqui no CRAS Conversa Oficial. Meu nome é Thiago Spiker, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Nesse episódio eu vou falar sobre um estilo que não é de origem de vanguardas ou movimentos artísticos. E assim como o estilo mangá, também se popularizou pelos aficionados da cultura pop, ou conhecido como estilo comics. A palavra comics, por si só, não é um estilo, é apenas a tradução da palavra história em quadrinhos para o inglês. E quadrinhos não é estilo de desenho, é uma linguagem. Nos Estados Unidos, todos os quadrinhos são chamados de comics. O que aconteceu foi a mesma lógica dos quadrinhos japoneses. Os quadrinhos americanos, ao se consolidarem como veículos da cultura pop, a partir de uma linha de produção voltada para o entretenimento, acarretou numa série de características para esse tipo de desenho, mais popularmente associada às figuras dos super-heróis. Hoje existe um mercado de produção muito grande, e alguns desenhistas adotam essas tendências a fim de se adaptarem para esse mercado em particular. O termo comics se refere a todos os tipos de histórias em quadrinhos. Por isso, é complicado falar estilo comics como se fosse somente desenhos de super-heróis. Lá fora, eles costumam chamar de estilo Marvel ou estilo DC. Tanto é que existem livros intitulados How to Draw the Marvel Way e DC Comics Guide for Drawing, como desenhar no estilo Marvel e guia para desenho da DC Comics. Então, cuidado para não achar que comics é só super-heróis. É só popularmente associado assim. E é nessa tendência em específico do desenho para quadrinhos de super-heróis que eu me refiro nesse vídeo. Então, quando eu disser estilo comics, eu estou me referindo ao rótulo popular e aceito desse tipo de desenho, ok? Homens musculosos, mulherada gostosa, muita ação e aventura. É um estilo de desenho voltado para a produção de histórias em quadrinhos. E quadrinhos não é só ilustração. Portanto, conceitos de dinamismo, angulações, perspectivas e elementos necessários para construir uma narrativa sequencial são imprescindíveis que o desenhista desse estilo saiba. Quem quiser saber sobre a história dos quadrinhos de super-heróis, quando e como eles surgiram, eu vou deixar no link da descrição do vídeo um livro que conta tudo especificamente sobre isso. Confere lá. Alguns chamam o estilo comics de realista. Na minha opinião, não é não. Eu já falei no vídeo sobre cartoon dos níveis de estilização. O comics seria considerado cartoon, mas com baixo nível de estilização. Portanto, se aproxima um pouco mais da realidade em questão de anatomia dos personagens e ergonomia da física projetada, mas nunca que você olha para um desenho comics e confunde com uma foto. Ah, Thiago, será que a gente pode chamar de estilo semi-realista, então? Olha, alguns vieram até me pedir para fazer um episódio do Traços e Estilos sobre o semi-realista. Porém, semi-realista classificado como estilo não existe. Não há definições, nem tendências ou qualquer movimento que tenha concretizado algo assim para classificar dessa maneira. E para falar a verdade, eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Desenho semi-realista. Eu fui procurar e, sinceramente, isso aí não existe não. Me pareceu que alguns dão esse nome quando tentam fazer um desenho realista e não conseguem. Daí, ao invés de dizer que foi uma tentativa de realista que deu errado, dizem que é um desenho semi-realista. Parece piada. Mas em todo caso, se alguém aí conhecer fontes confiáveis falando sobre isso, com definições, exemplificando tendências, posta aí nos comentários que eu irei lá conferir. Como é o aprendizado? Eu considero que desenhar nesse estilo é de médio para difícil. É menos complicado do que parece. O difícil é você conseguir trabalhar na área, mas eu já falo sobre isso. É um estilo que exige bastante do artista. Que você conheça bem anatomia, perspectiva, angulações, dinamismo e etc. A questão é que esse estilo é bem voltado para quadrinhos, portanto, envolve noções que vão além da ilustração. Geralmente você tem que desenhar páginas, e desenhar página demanda tempo. Então é um caminho que exige muito treino e dedicação.
Se você desenha uma página e já não quer mais desenhar pelo resto da semana, ou se você não consegue ficar no mesmo trabalho durante dias, então o estilo comics não é para você. Você tem que gostar muito de aprender várias técnicas de desenho. Não dá para manjar bem de anatomia e mais ou menos de perspectiva, ou bem de perspectiva e mais ou menos de luz e sombra. Esse estilo exige pelo menos o suficiente de uma gama ampla de conhecimentos, exatamente porque isso é voltado para quadrinhos. Um caminho bastante adequado para os que querem seguir nessa tendência é aquele método tradicional de ensino. Comece pelo realista e aí parta para a estilização, porque para estilizar você precisa conhecer o real. E no caso do comics, que a estilização é mais baixa, se a sua noção básica de desenho não estiver madura, seu trabalho não vai convencer. Porém, quando se trabalha com quadrinhos, o esquema é linha de produção. Então, muitos desenhistas decidem aprender o suficiente do geral e se especializam em alguma parte do processo. Um é na arte final, o outro é na colorização, outro no lápis, e enfim, é muito comum isso acontecer. A percepção. Quem desenha nesse estilo costuma até ser bem visto. Popularmente, as pessoas vão pagar pau, porque impressiona. Já no ramo, alguns vão torcer o nariz, dizendo que isso é pasteurização de traços, produção para gibizinho de criança, mas na moral, os entendidos que falam isso têm a inveja. Afinal, quem manja do assunto deveria reconhecer o quão penosa e competitiva é essa área. Quem trabalha para o mercado estrangeiro nas linhas de produção de quadrinhos ralam muito, desenham o dia inteiro e ganham bem para isso. Ainda mais no Brasil, porque você recebe em dólar, né? O brasileiro pioneiro que desenhou quadrinhos para as grandes editoras americanas foi o desenhista Marcelo Campos, dono da Quanta Academia de Artes. E quando ele começou, ele foi vítima de preconceito por parte de algumas pessoas que falavam que ele estava traindo o quadrinho nacional, que ele era um vendido porque estava desenhando para gringo. Só que para ele, aquilo era um trampo como desenhista. Pronto. Eu tô trabalhando com desenho para pagar minhas contas. O que é que tem de errado nisso? Tinha um monte de gente que desenhava para publicidade de empresas multinacionais e se orgulhavam disso. Parece que só porque era quadrinhos, alguns aí ficaram com pseudo-patriotismo para boicotar o cara. E sabe o que é o mais engraçado de toda essa história? Alguns dos desenhistas que falaram mal do Campos na época por ele estar trabalhando para o mercado externo e tal, algum tempo depois, quando a coisa começou a se consolidar, esses mesmos desenhistas pseudo-nacionalistas apareceram no estúdio dos caras para tentar enviar testes para o mercado norte-americano. Assim é a vida, cheia de ironias. Enfim, aplicações profissionais no mercado. Pelo próprio nome, dificilmente alguém que busca esse estilo tem como objetivo algo diferente do mercado de quadrinhos norte-americano. Mas é aí que tá uma coisa engraçada. Esse estilo até que é aceito e aplicável em outros segmentos, e eu vou falar desses primeiro. Mercado de storyboards. Desenhar storyboard tem semelhanças com desenhar quadrinhos. É necessário pensar no enquadramento, tomada de câmera e elementos do quadro. Você só não tem a narrativa de página, coisa que muda tudo. Mas no geral, muitos conceitos são semelhantes e dá para aplicar. Mercado de storyboards é bastante recorrente, viu? Quem se especializa nisso e fica bem na fita, quase sempre tem serviço. Mas 99% das vezes, o trabalho é tipo pra ontem. A agência fechou o roteiro ao meio-dia e precisa do storyboard rascunhado pro mesmo dia até as 3 da tarde. É coisa desse tipo. Mercado editorial de jornais e revistas. Principalmente ramos, onde há aquelas artes sequenciais de reconstituição de cenas, às vezes até passa na TV, um evento que não teve registros fotográficos ou gravados, eles tentam reconstituir usando ilustração. Nesses casos, eles pedem um traço mais sério e voltado para o realista, mas não dá para ser hiper realista, porque tem que ser rápido. O estilo comics é bem-vindo em casos assim. Mercado de livros didáticos. Nesse caso, obviamente não serão explorados homens bombados e mulheres gostosas, mas o traço numa pegada mais próximo do real e séria às vezes rola, apesar de ainda predominar o estilo cartoon.
Publicidade também pega às vezes, claro que sem os exageros anatômicos dos gibis de super-heróis, né? E por fim, desenhar quadrinhos para as editoras norte-americanas. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Existem no Brasil agências especializadas em terceirizar serviços de artistas para as grandes e médias editoras dos Estados Unidos. Eu até conheço alguns caras que fazem o agenciamento. Eu vou deixar no link da descrição do vídeo algumas agências que fazem esse trabalho. Confiram o site e, principalmente, leiam as regras antes de entrar em contato. Não mandem um e-mail para perguntar coisas básicas que já estão escritas lá. Não paguem dedipinho piroquinha. Em seguida, vejam o nível dos artistas agenciados e sejam muito sinceros se o seu trabalho está pelo menos na média do que tem lá. Se não estiver, eu não recomendo que você mande testes. Vai procurar um curso, vai estudar e melhorar o traço, tente no futuro. Esse processo de brasileiros trabalhando para editoras americanas começou nos anos 90. Hoje, isso ampliou um pouco e tudo foi facilitado com a internet. Ah, Thiago, então quer dizer que rola, que dá pra conseguir de boa? Sim, rola. É de boa? Não. Por quê? Primeiro, tem muita, mas muita gente que tem o sonho de desenhar para Marvel e DC, tanto no Brasil quanto fora dele. A competição é muito alta. Você precisa, no mínimo, estar no nível dos profissionais que já trabalham na área. E isso é só para você mandar um teste, porque se não tiver, não te deixam nem mandar esse teste. Segundo, dentre as editoras contratarem um estrangeiro ou um americano, é óbvio que eles vão preferir contratar um americano. Então, para nós que somos de fora, você tem que ser até melhor que a média de muitos americanos exatamente para justificar essa contratação. Terceiro, a exigência em cima da sua arte é absurda. Esquece liberdade criativa, esquece quero desenvolver minha identidade, é o meu traço. Você precisa ser capaz de entender o que eles querem, os gostos dos editores e fazer o seu trabalho dessa forma. Não tem mimimi. Quarto, além de desenhar numa exigência absurda, você precisa ter um bom tempo de produção. E quanto é esse tempo? 1 página por dia, do começo ao fim. Saiba que para esse mercado, se você furar prazo uma vez, você se queimou pro resto da sua carreira. Esquece, acabou. Você vai ficar com o nome sujo na praça e dificilmente será contratado de novo. Perder prazo é assinar a sua carta de demissão. Mesmo com todos esses atributos, isso não garante que você conseguirá ser classificado. Eu tenho amigos que têm todos esses requisitos. Todos. E já estão há anos tentando e até hoje não conseguiram. Um amigo em particular estava até passando fome. Ele não tinha dinheiro nem para pegar busão. Porque ele queria tentar Marvel e DC, já tava há anos e não vingava. E o cara desenha pra caralho. E o que eu disse pra ele é o que eu vou dizer pra vocês agora. Meninada, ter um sonho é algo muito nobre. Lutem pelo que vocês acreditam. Se esforcem a cada dia, que uma hora a coisa vinga. Sejam dignos e merecedores do que vocês almejam. Mas não é só porque você tem um sonho que você tem que cair de cabeça nele sem medir as consequências. É preciso coragem para encarar os desafios da vida. E isso é positivo, mas não confunda coragem com inconsequência. Não tem cabimento você passar fome, deixar sua família em dificuldade tantos anos sem dinheiro nem para pegar busão, porque tá esperando vingar uma coisa que não depende só de você. Um cara com o nível de técnica desse meu amigo, era inaceitável que ele ficasse sem serviço. Se é o que você quer, continue tentando, mas leve como uma atividade que, apesar de exigir sacrifícios, não vai prejudicar sua vida pessoal. Trabalhe com outras coisas em paralelo, porque a necessidade de ter um prato de comida na mesa é imediata. Pagar contas de luz e água também. Eu sugeri para ele o mercado de storyboard interno no Brasil mesmo, porque tinha tudo a ver, e que ele continuasse mandando os testes, com menor frequência que antes, mas de uma forma mais equilibrada. Ele entendeu e concordou comigo. O que aconteceu é que coisa de 1 mês depois, ele já tinha arranjado trabalhos com storyboard, e agora todo mês ele entrega serviços.
não falta renda em casa e continua mandando os testes. Parece que recentemente ele se envolveu com uma HQ. Não são Marvel e DC, mas é para uma editora do exterior. Legal, né? Final feliz pro meu camarada. O estilo comics exige bastante prática e esforço. Se o seu objetivo é mercado estrangeiro, saiba que dá. Se informe, conheça as pessoas certas e saiba que esse caminho é bem difícil. Veja se é isso mesmo que você quer para você. E por favor, nem comece a colocar na cabeça esse negócio de se você desenhar para o estrangeiro, você vai virar celebridade e ficar famoso. Porque se você está indo nesse caminho por causa disso, você vai tomar na cabeça, e bem feio. O negócio é sério e a exigência é pesada. Pesada pra caralho. Vale lembrar que todas as teorias básicas de desenho e manipulação de materiais são as mesmas, independente do estilo que você adotar. Não existe verdade absoluta, e esses rótulos compreendidos e aceitos podem ajudar você a se entender melhor com as suas tendências. Mas o rótulo não deve representar você com uma camisa de time. É você que deve saber utilizar das formas mais adequadas as diversas maneiras de se expressar graficamente, para assim forjar a sua própria identidade. Muito obrigado por assistir, espero ter dado alguns esclarecimentos sobre esse tópico. E nos vemos no próximo Traços e Estilos, só aqui no Cras Conversa Oficial. Tchau! Estamos conversados. Por enquanto.